Olá, amigos da Academia Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o grande diferencial na vida do profissional em ser capacitado em medicina funcional e integrativa em relação à medicina convencional. Até porque nós vivemos, estou eu aqui, Vitor Sorrentino e Dr. Pedro Chestatsky, e nós temos um histórico de saúde semelhante em alguns aspectos, o que nos fez, graças a Deus, a despertar para esse modelo de medicina, porque o modelo de medicina clássico não contemplou as nossas exigências enquanto pacientes, né? Porque eu acho que nada melhor do que tornarmos-nos pacientes para perceber o quanto, às vezes, a medicina é insuficiente para a gente, né, Pedro? Com certeza. A medicina tradicional ela é muito focada no o que é e o que eu tenho que dar para isso. E a medicina funcional integrativa é muito mais focada no porquê e nos mecanismos subjacentes ao problema. Porque isso me abre muito mais janelas de oportunidades. Janelas de oportunidades. Nós estávamos falando aqui inflamação, mitocôndria, intestino, saber sobre hormônios, saber sobre músculo, atividade física, espiritualidade. Olha quanta ferramenta! Então, aquela época, nossa época de médico tradicional, nós tínhamos os antidepressivos, anticonvulsivantes, antiepiléticos, antipsicóticos, e aí nós tínhamos antibióticos, anti-inflamatórios, hipertensivos, e tínhamos resultados muito pífios. E o mundo hoje é o mundo do resultado, né? Os pacientes viraram clientes. Eles comparam a consulta médica como comparam os serviços que eles recebem da Amazon, do iFood, do iPlace, do não sei o que, do iPhone. Então, é uma maneira muito interessante de se diferenciar como profissional e transformar a vida de pessoas, né? A gente vê nitidamente, né, Pedro, até a insatisfação de alguns colegas que ainda pararam no modelo de medicina convencional, o que não está errado, né, porque a gente utiliza as ferramentas da medicina convencional. A gente partiu dessa medicina, na nossa época, nós não vivemos uma época em que nos formamos num contexto que existia já esse modelo de medicina e a gente já, então nós já vamos embarcar nessa logo de formados. Não, a gente viveu muito tempo praticando a prática clínica tradicional, até percebemos que não, peraí, eu preciso entregar mais. E essa diferença que a gente percebe, inclusive nas redes sociais, e é compreensível a insatisfação de alguns colegas, porque vocês ficam falando coisas que isso, aquilo, porque o que eles têm, às vezes, os nossos colegas, para falar o cuidado com o cigarro que pode causar câncer. Isso ninguém quer saber, pô. Já sabe. Olha, eu lembro muito bem quando um médico muito conhecido do Brasil, no Dia Internacional da Hipertensão, eu fiz um post falando, olha, exercício físico todo mundo sabe o que tem que fazer. Que tipo de exercício físico? Olha, para cada pessoa, expliquei para cada pessoa o que combinaria. Individualidade. Falei, sal não existe a história do sal. E mostrei os estudos que já, uma revisão Cochrane mostrando que não é o problema do sal. Né? Falei dos picos de insulina, falei da retenção, falei de uma série de coisas, de inflamação, de nutrientes importantes, de magnésio, algo que anos depois... A meditação, uma série de coisas. E eu lembro que esse colega ficou muito irritado, porque meu post teve uma visualização absurda, uma viralização. E ele fez um comentário depois no Instagram dele, né, que um médico que não é cardiologista dando opiniões. E o meu post ninguém vê, porque o seu post, sabe o que estava falando? O seu dia é muito importante de cuidar com o sal. Para quem tem, literalmente assim, para quem tem, coisa muito importante é lembrar de tomar medicação. Que baita dica, né? Por quê? Porque não tem o que falar. Ele vai falar o quê? O diagnóstico a gente faz medindo a pressão, a gente tem que medir mais de uma vez, mais 3 vezes, e às vezes é importante fazer o mapa. E a hipertensão pode gerar, no final das contas, um derrame se não tiver, e um infarto. Cara, isso todo mundo sabe. Porque falta de ferramentas, né? Falta de ferramentas. E o mundo hoje oferece um rol, uma lista de ferramentas que eu considero intermináveis. As consultas, às vezes, são lamentáveis que acabam, são consultas de 1 hora e meia, e que a gente fica com pena, às vezes, porque tem o que fazer para doenças consideráveis intratáveis, ainda mais na minha especialidade, que lido com pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com Huntington, com esclerose lateral amiotrófica. Sempre há o que fazer quando a gente vai buscar o porquê das coisas e vai buscar o mecanismo.
uma das coisas que mais me impressionou nas nossas conversas, né, nos seus insights, foi essa, de que sabendo os mecanismos, a gente consegue tratar tudo. A gente ajuda tudo. Por mais que a gente não vá resolver tudo, a gente consegue ajudar tudo. Por isso que aquela coisa de antigamente se pensava no mecanismo, daí passamos a medicina baseada em evidências a esquecer completamente o mecanismo e só serviria o desfecho final. Só que o desfecho final ajuda bastante. No entanto, a gente tem 10% a 15% de tudo que a gente faz na medicina que conseguiu chegar nesse nível de só servir no final das contas o desfecho final. Só que o desfecho final, ele abarca a maioria e não a totalidade. E aí o grande problema, eu vou trazer um caso aqui que eu atendi essa semana, a gente nem conversou sobre isso aqui, mas olha que interessante, atendi ontem, Pedro, que foi um paciente, uma pessoa importante, que vinha buscando, e olha que coisa básica, né? Vinha buscando, passou esse ano, depois de doenças de Covid, de vacinas, então começou a piorar muito a cognição. E começou a buscar profissionais. Associado a isso, provavelmente houve alguma disfunção corpórea nele, temporária, que o colesterol dele deu um pico. Então o que ele fez? Bom, está acontecendo uma coisa estranha, eu estou ficando mais esquecido, piorando minha cognição, junto a isso meu colesterol deu um pico, procurou médicos renomados, um geriatra foi lá, prescreveu uma B12 em doses altas e deu, e B1, vitamina B1 em doses altas, o que não está errado, que bom, né? Já foi um evento diferenciado. Procurou e ali orientou, pediu exames, procurou um cardiologista que prontamente fez um exame até interessante, às custas de muita solicitação do próprio paciente da esposa, que fez uma angiotomografia com score de cálcio coronariano. E mesmo com score de cálcio de 213 e com um colesterol alto, sem histórico, e o que na tabela MESA para um paciente de 68 anos deu um risco de 7,2, ou seja, em que a estatina não tem efeito praticamente, nunca teve infarto, um pico de colesterol num momento só, nem partiu para esperar, não tinha placas, exercícios físicos regulares, insulina baixa, triglicerídeos baixos. É óbvio que aquilo ali foi alguma alteração temporária, já entrou com estatina mais ezetimiba para baixar drasticamente o colesterol. O que aconteceu? Piorou ainda mais a cognição dele, ele não percebeu. Cérebro 90% é gorduriário. E mais dores corporais e tal. E aí ele te procurou e com já o diagnóstico de um outro neurologista de demência. Demência, estava investigando Alzheimer e tal, e ele falou que te encontrou, vai lembrar quem é, te encontrou num jantar, numa premiação de alguma coisa, e conversando contigo, tu falou assim, não, peraí, vamos fazer um outro exame aqui. Pediu um outro exame, conversou com ele, foi o único que perguntou para ele sobre o álcool. O cara ele toma, em média, 7 garrafas de vinho por semana há mais de 30 anos. Fora cunhaque, às vezes, uísque e tudo mais, sabe quem é? E ele falou, puto, o Pedro salvou minha vida. Como é que ninguém me perguntou do álcool? Eu tirei o álcool e melhorei. Olha que coisa básica, parece básico para vocês, mas o protocolo, as diretrizes da medicina não avaliam esse tipo de coisa. Então ele entrou na diretriz de um conhecido geriatra, numa diretriz de um conhecido cardiologista, um foi piorando a coisa do outro, talvez o geriatra inicial, o único que não piorou nada, e chegou a você, fez essa intervenção, depois ele já tinha marcado consulta comigo, falei, olha, vamos tirar a estatina, eu fiz o cálculo com ele, a escolha é tua, 7,2% de chance de infarto em 10 anos, sendo que a estatina aqui vai te resolver em 20%, vai salvar 1,5 pacientes aqui, quer ser esse 1,5? Achas que é você aqui? Eu falei, pô, mas é que meu colesterol deu um pulo, eu falei, vamos medir de novo, agora teu colesterol foi para 110%. Não tem saúde cerebral, não tem saúde hormonal, com 110 colesterol. Qual era o sentido de baixar tanto se ele foi um pico isolado? Então, essa visão... E o legal também é que a medicina funcional integrativa, ela traz o paciente para o time. Veja que tu colocou para ele um problema, para ele entrar, né, nesse time de decisão. E não aquela medicina tradicional do médico sabe tudo, paciente sabe nada. Participativo. É participativo. E assim, o interessante, né, Pedro, é conseguir pegar essas peças e olha, isso
provavelmente tirou um pouco da tua memória, piorou, vamos ver se melhora. Esse aumento de colesterol temporário provavelmente foi aquilo que você fez. Vamos melhorar a alimentação nesse aspecto aqui, ele estava disposto a fazer isso. Vamos inserir, ao invés de só altas doses de B12 e de vitamina B1, poxa, está com ácido fólico lá embaixo, está com homocicina alta, tem aqui tais e tais exames que podem ser melhorados, está inflamado por conta provavelmente disso que você fez. A hora que a gente aborda dessa forma, o que é só possível através desse modelo de medicina funcional integrativa, o paciente fala assim, não, eu prefiro que você tome conta de tudo. Você, bom, neste sentido, neste sentido, está tudo certo, eu não vou precisar realmente, nesse caso, do cardiologista que prescreveu essas medicações, porque ele vai brigar contra isso. Mesmo eu mostrando uma tabela mesa, pô, Vitor, mas você não é o cardiologista, tá bom, mas quem que ele confiou mais? E quem que matou no peito também? Quem que matou, né? Tu matou no peito, você não tem demência. Tá aqui, esse é o exame que você deve fazer. Ele falou, pô, mas eu tinha dinheiro para pagar esse exame, eu consegui o convênio para pagar esse exame, por que não pediram antes? Eu falei, porque entrou na diretriz, meu amigo. Só vai pedir tal e tal, é que nem a pessoa que vai querer engravidar. Eu quero engravidar, tenta transando 1 ano. Tá, mas quem tem 1 ano para tentar, não dá para fazer nenhum exame antes? Sabendo que é tão comum o homem ter um espermatozoide alterado, uma azospermia ou oligospermia, faz antes. Não dá para fazer um exame. Não, é guideline. É guideline. E isso o paciente já não atura mais, né, Pedro? Então, essa visão funcional integrativa vamos entender, conectar o corpo e não compartimentar mais. Não interessa se eu estou tratando queda de cabelo. É queda de cabelo. Se você não avaliar ferritina, não avaliar vitamina B9, ácido fólico, B12, que depende para crescimento, não tem jeito. Se você não avaliar uma dihidrotestosterona e simplesmente prescrever uma medicação que possa atuar anti-androgênicos, você pode piorar a vida da pessoa como um todo. Não existe especialidade médica que esteja isento do compromisso do conhecimento da visão funcional integrativa. Ele vai estar subtratando o seu paciente e se estressando também, porque a vida do paciente tradicional é uma vida dura, é uma vida de muitos pacientes com poucos resultados, e resultado melhora tudo. Esse é um mantra, né? Ter resultados melhora tudo. E uma coisa curiosa, quando eu comecei a praticar a medicina funcional integrativa, bem depois de ti, um dos pioneiros, foi que pacientes com queixas, nada a ver com neurologia, começaram a oferecer no meu consultório. E para ti nem se fala, né? Mas a volta ao retorno da necessidade que se tinha do médico da família. Viu que antigamente, quando a gente fez faculdade, ser médico de família era uma coisa assim, não vamos fazer isso aí, médico do posto de saúde, não vamos fazer isso aí. Hoje o paciente pede, assim, pô, dá para concentrar as coisas em ti? Se tu me mandar e não sei quem, eu vou naquele que tu me mandar. Olha, vou no profissional que tu falar, mas dá para tu concentrar essa coisa? Quem que não quer isso? Do que ele ficar procurando pessoas que estão desconectadas. Um prescreve uma medicação que vai afetar do outro, como é o caso da cardiologia, que foi nítido. Ele começou a usar a estatina, deu 1 mês, começou a ter dor no corpo e não sabia o porquê, baixaram drasticamente e piorou a performance cognitiva dele. Então, conectar as áreas é fundamental. Hoje o paciente valoriza isso, ele paga por isso. Esse é outro ponto. Por causa disso, da gente abarcar outras áreas, outros mecanismos, outras abordagens, a consulta passou a ser mais valorizada. E nós trabalhamos com muito mais felicidade, com muito mais vibração. Eu sinto isso, eu conto os dias para chegar na segunda-feira e começar a trabalhar e transformar os pacientes com todas essas ferramentas, né? Que cada semana tem uma nova. E eles gostam, né? Gostar de ir lá para conversar com a gente, é uma conversa, já não vira aquela consulta pesada, aquelas coisas pesadas, porque tem conversa, tem uma confiança diferente. Então, sem sombra de dúvidas, haverá um esmagamento da medicina mais convencional. Essa é uma profecia que tu tinha falado e eu acho bem interessante. Porque é muito difícil que os pacientes que possam escolher e que conheçam esse outro lado da moeda vão escolher alguém que vai olhar para um sistema dele, a menos que seja uma cirurgia muito específica, de uma doença muito específica, e mesmo assim, a doença muito específica, nós temos casos de doenças muito específicas que eles não deixam de continuar conosco. Por quê? Porque você olha, o médico lá está pensando na doença, pontualmente o remédio lá, mas eu quero ganhar saúde. Eu sei que o resto pode me ajudar. Então, não há mais espaço, eu acho, para isso.
que bom que há esse modelo e que esse modelo hoje, ele não é um modelo de médico clínico, ele é o médico especialista do especialista, o pós-doutor em Harvard, que é o caso do Pedro, que dentro da neurologia percebeu que não, ele tem que retroceder, entender o todo, que não é retroceder, né? É reentender o todo, e ele vai potencializar os resultados dele infinitamente na neurologia e ainda vai começar a gostar de fazer o todo também, porque faz parte do cérebro, do corpo. Resgatar a bioquímica, a biofísica, a fisiologia, a anatomia, que eram coisas que realmente a gente passava batido, porque no final das contas nós íamos acabar nas pílulas. Para que saber? Para que saber o ciclo de Krebs? Para que saber o que é uma mitocôndria? Quando na verdade hoje a mitocôndria, nossa, afeta tudo. Por isso a importância da academia. Esse é o papel da academia. É trazer cada vez mais médicos com poucos resultados ou que estão insatisfeitos em ter essa visão funcional integrativa de uma maneira bem feita, bem treinada, abarcando todos essas áreas que a gente vai usar como ferramentas terapêuticas e que não são ensinadas na faculdade. É uma grande oportunidade para todos estar conosco, né, com um grande grupo de profissionais. Hoje, ainda bem, como eu disse, múltiplos especialistas que entendem o todo, entendem profundamente as suas especialidades e uma oportunidade de transformar a carreira médica mesmo, a satisfação pessoal e perceber a valorização completamente diferente e a valorização da própria pessoa com ela mesma, assim, a satisfação em conseguir trazer resultados que às vezes nem a gente espera e que a gente vai percebendo dia após dia com a prática, né? Então, que estejam, esse aí é o convite para quem não está conosco, que estejam conosco e que aproveitem essa chance de se diferenciar o mais cedo possível, o que faz diferença. É aquela coisa, a gente entra depois e fala assim, putz, eu podia estar fazendo isso há muito mais tempo. Exatamente o que eu pensei. É uma grande oportunidade, gente.